Eu peço que, por favor, tomem seus lugares de novo. E vai iniciar aqui o professor Marcelo Gravina, especialista em doenças, que vai fazer uma apresentação para nós agora, num tempo aproximado de 30 minutos, falando um pouco do trabalho dele. O trabalho dele é hoje dentro do IRGA também. Professor? Obrigado. Pessoal, bom dia. Boa tarde já. Tá, então, vamos dar uma conversada sobre Bruzoni. Tá? Vou me apresentar. Meu nome é Marcelo, ex-professor da URGS, né? Atualmente sou consultor do IRGA na parte de doenças. E o assunto hoje é Bruzoni, né? Uma doença importante para gramíneas. Essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. Tá? Então, Bruzoni, que a gente chama de Bruzoni do arroz, né? já mais conhecida na cultura do arroz, hoje é uma doença importante para várias culturas, várias plantas de pastagens, culturas de grãos. Tá? Então, é um sistema que tem o grande problema, a doença que é o grande problema hoje é a Bruzoni. Né? Seja no azevém, seja na aveia, em culturas de grãos como o arroz e o trigo da mesma forma. Então, um pouco da ideia aqui, que eu acho que os colegas da PGG pediram, agradeço ao convite, né, para vir aqui poder palestrar para vocês, é trazer um pouco do que a gente sabe sobre o arroz e transmitir, projetar para outras culturas que hoje vêm sendo afetadas também pelo mesmo problema que é a Bruzoni. Tá, pessoal? Então, para dar uma ideia, para quem não conhece, né, o patógeno, a cara dele é essa aí embaixo aqui no microscópio, na lupa, né? Então, é um patógeno que causa doença tanto na parte das folhas, como na parte reprodutiva das gramíneas, né? Seja no arroz, no trigo, no azevém. E no arroz é muito comum essas áreas da lavoura afetadas, que são manchas, né? São áreas, normalmente, que tem algum problema de manejo, né? Algum problema de área sem água, excesso de nitrogênio, né? E elas são doenças normalmente localizadas, são manchas localizadas. Em algumas culturas, como o azevém, isso já pode ser visto em toda a lavoura. Tá? O nome do patógeno se chama Piriculária oryzae. Ela é o mesmo patógeno que causa doença em todas essas culturas. Esse é um ponto importante aqui da minha fala, né? Trazer para vocês a ideia que a gente está tratando de um problema comum do sistema, né? Seja sistema arroz, azevém, aveia, seja o sistema trigo, né? Para quem for da área de coxilha, trigo, azevém, é o mesmo problema. Tá? Então, no caso do arroz, para começar aqui a conversa, né, e tornar um pouco mais familiar para vocês, como eu falei, é uma doença de folhas, da parte mais do final do ciclo, ela causa aquele problema ali daquela foto do meio, que é o pescoço quebrado, né, que é o maior dano para a cultura do arroz. Justamente no final do ciclo, já com a panícula cheia, pesada, a Bruzoni, ela corta o fluxo de água e ocorre uma quebra de panícula. Mas é comum já desde a área foliar. E também nos grãos, né, é importante para depreciar a qualidade, né, causa problemas de qualidade de grãos no final do ciclo da cultura. O pior dano do arroz é o do meio. Tá? E no caso do arroz, que é onde a gente sabe mais no mundo, né, até é importante dizer para vocês, essa é a doença mais estudada no mundo. E isso se deve pela importância da cultura, né? Em função de ser uma cultura de grande área, de grande expressão, principalmente na Ásia, é daí que vem todo o conhecimento sobre o Bruzoni. Então, nesse ponto, a gente tem uma vantagem nas culturas novas, onde o problema está aparecendo, que dá para aprender bastante aqui com o arroz. Tá? Então, o que a gente sabe no arroz? Pegando os aspectos mais importantes, essa água em cima da folha, pessoal. Então, a superfície foliar com água é a pior situação possível para a Bruzoni. Tá? Por isso que no sistema com irrigação por aspersão, ou o sistema de arroz sequeiro, né, que não é tão comum aqui no Rio Grande do Sul, é um problema mais sério. A inundação, ela dá um tamponamento da temperatura na lavoura e impede
o acúmulo de água durante muitas horas do dia. Então, água na superfície da folha é importante. A gente tem que transportar isso depois para as pastagens. Tá? É uma ideia importante. Outra questão desse gráfico aqui, época de semeadura e adubação nitrogenada. Essas duas linhas aqui que vocês têm são duas épocas de semeadura. A linha de baixo, cheia, é semeadura no mês de outubro, no caso do arroz. E a de cima no mês de dezembro. E o que vocês veem, o aumento da doença é proporcional à dose de N, partindo de 0 a 180 quilos de nitrogênio por hectare. Hoje no arroz se usa até mais, significa que vocês podem ter mais brusônio. Então qual é o aprendizado aqui com esse gráfico? Plantio tardio, no caso do arroz, alta dose de nitrogênio não recomendada, é o pior cenário possível. Tá? Junto com irrigação, né, outros problemas. Então, hoje no arroz, felizmente, a antecipação do plantio, que é uma prática recomendada, tem diminuído. Por outro lado, nitrogênio preocupa em alguns materiais. Tá? Uma questão muito importante, pessoal, que serve também para a gente pensar na questão do azevém. De onde é que vem a doença? Ela vem da semente, ela vem do ar, vem de longe? Não. O esporo é um esporo bastante pesado, grande, tá? E ele não tem uma distância de dispersão muito grande. Como eu botei ali, 200 metros. Então, 200 metros é uma distância relativamente curta, se vocês compararem com ferrugem da soja, por exemplo. Então, significa que o manejo do local onde tem a semeadura é muito importante. Tá? Apesar de ser uma doença das folhas, inicialmente, é muito importante o manejo do solo, da superfície do solo. Tá? A semente, no caso do arroz, ou se fosse o azevém importante, é por uma questão de diversidade, de trazer novas raças. Tá? À medida que a gente introduz uma raça nova do patógeno, a Brusone tem muitas raças, nós podemos estar desafiando o material que está indo bem na nossa pastagem, na nossa lavoura, com um inimigo que a gente não conhece. Então, no arroz, a gente bate bastante na questão da qualidade da semente, semente certificada, para evitar o surgimento de raças novas. Mas a semente não contribui com uma epidemia. Tá? É muito mais fácil ter uma epidemia vindo de uma planta daninha, de uma palha com brusone, do que via semente. Tá? Então, falando na palha, no caso do arroz, a palha do arroz é o veículo que transmite de um ano para outro. Tá? Então, vocês estão vendo nessa foto, principalmente a de baixo aqui, vocês têm a palha do arroz já com uma semeadura de azevém crescendo no meio da palha. Vai se formar a ponte da brusone. Então, essa brusone do arroz pode ser transmitida para o azevém. Eu vou mostrar depois algum detalhe sobre isso. Até alguns anos atrás, você achava que não acontecia. Alguns acreditam que não acontece. Vou mostrar para vocês que acontece, e esse é um ponto que a gente tem que cuidar. Tá? E o que pode se fazer sobre isso? Né? Essa é a questão. Então, a palha é o veículo importante. Então, aqui pode ter algum manejo da palha, pode ter alguma cobertura vegetal que ajuda, tá? Para diminuir esse inóculo. Para resumir, já que o assunto principal não é arroz, mas o arroz nos ensina, esse aqui é como se fosse a Bíblia da Brusone para controlar manejo de Brusone em arroz. Começando pela resistência, que eu vou citar depois para vocês de novo, passando por uma série de manejos, e no caso do arroz também se usa fungicidas, assim como no trigo. Né? Então são duas espécies de grãos onde é possível usar fungicida. Né? No IRGA nós trabalhamos com resistência como a primeira ferramenta, a mais fácil, a mais segura, a mais duradoura. E alguns produtores, por segurança, trabalham também com fungicida. Tá? Isso vai depender da aversão ao risco do produtor e da variedade da cultivar que ele está escolhendo. Tá? Mas uma cultivar com alto nível de resistência e todo o manejo feito de acordo, o fungicida pode ser só uma observação de monitoramento e não usar, dependendo do ano. Tá? Então, essa é a posição do IRGA sobre o manejo da Brusone.
Nós trabalhamos com resistência em arroz, tá? Eu trouxe a foto aqui, esse é um experimento que a gente tem há 30 anos em Torres, é um dos experimentos mais longos do IRGA Contínuos, para a seleção de cultivares resistentes. Tá? A gente chama de viveiro de arroz. Nós semeamos em linhas entre essas bordaduras, e o que vocês estão vendo na foto aqui embaixo é uma linha resistente e 2 linhas de uma planta suscetível de arroz. Então, aqui a gente diferencia os materiais resistentes e suscetíveis. Eu vou voltar depois a falar sobre isso. Tá? Então, é muito importante que esse trabalho coloque materiais com resistência para ter um manejo sustentável. Né? O uso de fungicidas somente como ferramenta, se fosse assim, nós já teríamos perdido a ferramenta do fungicida. Então, é importante a cultivar resistente e é importante ter diversidade de cultivares. Então, e falando em diversidade, tá? Aqui vocês têm nova foto ali, resistente, suscetível, e essa aqui embaixo é uma área do IRGA, do nosso dia de campo, onde vocês têm cultivares suscetíveis, para vocês verem a área com brusone, nessa foto aqui, e na outra lateral, e aqui 3 materiais do IRGA, que nas condições de cachoeirinha, lá do nosso dia de campo, não apresentaram brusone. Elas são cultivares que eventualmente no campo pode ter doença, né? Mas principalmente as 2 primeiras, 431 e 426 CL, e a gente tem uma cultivar com nível mais alto de resistência a brusone, é o último lançamento do IRGA. Se vocês olharem nesse gráfico aqui, esse é um gráfico criado em Torres, com experimento de avaliação de cultivares do IRGA e de outros obtentores, e esse material em azul aqui é o IRGA 432, bem à minha direita. Ele tem mais de 90% de controle de brusone atualmente, nas condições mais severas possíveis. Tá? Para quem é da área do arroz, por exemplo, IRGA 424RI, ela está no meio para trás. Então, é uma cultivar que foi muito resistente, ela tem hoje mais de 50% do estado semeada com cultivar 424RI, mas ela já não tem o mesmo nível de resistência. Em alguns lugares já com bastante doença. Isso se deve pelo uso contínuo do mesmo material. Então, o que é importante para nós da área do arroz é a diversidade. Tá? Disponibilidade de várias cultivares, de formas que elas trabalhem em mecanismos diferentes de resistência. Então, a diversidade genética é importante para o arroz, vai ser importante também para o azevém, tá? Para vocês não terem uma área grande durante muito tempo com o mesmo material. A brusone ela vai se adaptando. Assim como ela se adapta a espécies diferentes, ela se adapta também a cultivares diferentes da mesma espécie. Bom, e o grande problema de brusone é esse aqui. Vocês veem aqui na foto diversas espécies, tá? Essas e muito mais. Nós temos em torno de 50 espécies de gramíneas que são afetadas pela doença aqui no estado, tá? Cultivadas. Algumas são espontâneas, como vocês veem, o capim pé de galinha. Algumas são de grãos, outras são de pastagens. Então, ela tem uma gama de hospedeiros muito grande. Eliminar gramíneas, impossível, né? Então, nós vamos ter que mitigar, nós vamos ter que tentar conviver com o problema. Tá? Então, e uma habilidade muito grande desse patógeno é mudar de hospedeiro. Então, existe a brusone do trigo e a brusone do arroz, é a mesma espécie, mas alguns isolados são adaptados ao trigo, outros são adaptados ao arroz, mas os isolados do trigo passam para o azevém, os isolados do arroz passam para o azevém e vice-versa. Com o tempo, a adaptação acontece, a seleção acontece. Tá? E é isso que a gente tem que evitar e vamos tentar pensar junto em soluções aí para esse problema. Tá? Então, já que eu estou falando do trigo, o trigo é um problema relativamente recente. A doença apareceu pela primeira vez na década de 80 para a doença, isso é pouco tempo, e no Brasil. Esse é umas grandes contribuições do Brasil para o mundo, infelizmente, nesse caso aqui. Ela foi descoberta no Brasil em 85,
e ela se espalhou pela América Latina na década seguinte, nas 2 décadas seguintes, e chegou na Ásia em 2016. Tem 9 anos que a Bruzone do trigo apareceu pela primeira vez na Ásia. E lá, principalmente nos países de clima mais frio, o trigo é uma cultura importante, para eles hoje é um grande desafio. Para nós aqui no Brasil, é a doença mais importante do trigo hoje, principalmente na região centro-oeste, na região tropical. Tá? Para nós é um problema um pouquinho menor, é também um problema, mas é mais importante no trigo da fronteira agrícola hoje, que é Minas Gerais um pouco e principalmente os estados do centro-oeste, né? Goiás, Mato Grosso. No caso aqui nos interessa mais a Bruzone do azevém. Assim como o trigo é uma doença relativamente nova, eu não tenho exatamente o período que ela foi detectada, mas ela tem sido reportada em vários países, mais ou menos de forma recente, nas últimas décadas. É uma doença que afeta a parte de azevém esportivo, não sei como é que exatamente é chamado, né, para uso em campo de golfe, para campo de futebol, para pastagem, e independente do tipo de material, né, de ciclos e perene, ciclo anual, da mesma forma. E no caso do azevém, é uma doença que afeta principalmente a fase jovem da cultura, onde ela traz o maior dano. Se vocês viram a foto anterior do trigo, é uma doença da espiga. Tá? No azevém também ela vai dar no final, mas por uma questão de pastagem, o problema principal é o início do ciclo. A planta bem jovem e com semeadura bem precoce. Essa é a situação nossa aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então a Bruzone ela vai diminuindo à medida que nós vamos entrando no período de outono e inverno. Então a semeadura precoce, que é uma busca do produtor para oferecer, né, pastagem naquela área, é um problema. Tá? E aí nós vamos ter que tratar com outras ferramentas para mitigar esse problema. Então, eu trouxe alguns dados para ilustrar aqui para vocês. O objetivo não é a gente falar muito em dados, em pesquisa, mas esse é um trabalho que a Embrapa publicou nesse ano, no início do ano, ele mostrando, e para ilustrar aquilo que eu falei para vocês, eles inocularam isolados de trigo em várias gramíneas. E aqui a gramínea mais suscetível foi a azevém. Isolados de trigo, tá? Azevém, cevada, aveia preta, aveia branca. Então aqui mostra exatamente que os isolados de trigo infectam azevém, né? Eles não tinham área com azevém nessa área, então foi diretamente a infecção. Tá? Então esse material está publicado. E dentro das espécies, existe diferença de cultivares, vocês veem aqui as cultivares de azevém, não tem diferença estatística entre elas, na cor laranja ali, mas elas têm níveis de doenças diferenciais. Em outros materiais, aveias, trigos, da mesma forma. Vocês podem ver que mesmo sendo isolados de trigo, a cultura que teve menor quantidade de doença foi o próprio trigo. Tá? E no caso nosso, aqui do sistema de terras baixas, né, que a gente trabalha com arroz, o problema é muito parecido. Tá? Então nós temos, aqui está um pouquinho complexo, mas vocês têm aqui uma cultivar de arroz muito resistente, que eu citei antes a 432. Então os isolados que causam doença nela, eles causam pouca doença. Esse número aqui de marcas azuis indicam que os isolados se concentram numa faixa muito baixa. Se vocês olharem uma cultivar mais suscetível de arroz, tem uma distribuição aqui em cima, significando que ela tem isolados que causam muita doença. A maior parte dos isolados causam muita doença. E no caso do azevém, ele se comporta, em geral, como as cultivares de arroz mais suscetíveis. Então, da mesma forma que o trigo, e aqui são isolados de arroz, não de azevém, quando a gente inocula em azevém, a gente tem mais doença do que no arroz. Tá? Então, qual é a lição de casa disso aí? É a mesma coisa. Isolados de azevém causam doença em arroz, vocês vão ver logo depois, isolados de arroz causam doença em azevém. Tá? A pergunta que a gente tem que ter é como é que a gente diminui essa passagem
de uma espécie para outra. Né? É isso que nós vamos conversar um pouquinho no final. Aqui vocês têm algumas fotos de inoculação de 2 cultivares, uma mais suscetível, LE 284, e a mais resistente, que foi falado aqui pela PGG, feroz, né, que tem um comportamento aqui um pouquinho menor em termos de doença, tanto com isolados de azevém embaixo, como isolados de arroz, o exemplo aqui em cima. Tá? Então, é importante a gente saber, foi dado esse recado ali no campo, existe hoje material genético de azevém com comportamento diferenciado, mais resistente. Essa é uma busca importante também para mitigar o problema de doença em azevém. O contrário, né? Nós fazemos também inoculação de isolados de azevém em arroz, e aí a gente vê um comportamento diferente. A maior parte das cultivares testadas de arroz não tem doença quando são inoculadas com isolados de azevém. Então, essa barra lá no 100% significa que são 100% resistentes. Alguns materiais mais suscetíveis, né, como esses 3 aqui embaixo, eles já têm níveis de doença maior. Tá? Então, esse é um outro, para quem trabalha em integração azevém, arroz, a cultura do arroz, busquem sempre cultivares resistentes, sempre. Tá? É a coisa mais importante. Porque entre as 2 culturas, quem vai sofrer mais é sempre o azevém. Tá? Ele é muito mais suscetível do que o arroz, mesmo a isolados de arroz. Tá? Então é importante usar sempre a cultivar de arroz resistente. E para o trigo, a mesma coisa. Só que no trigo nós temos menos disponibilidade genética de resistência. Tá? O arroz já tem um desenvolvimento maior em termos de genética. Esse é um resultado bastante recente que a gente teve, que a gente está trabalhando lá em Torres, com alguns materiais genéticos já de domínio, né, de uso comercial. E aqui é uma observação interessante, bate bastante com o que foi falado aqui com o pessoal da PGG. A gente está só com 4 cultivares testando aqui. Vocês podem ver aqui em cima 2 períodos de avaliação, 27 de junho, 16 de julho e 16 de julho após um corte. E como vocês podem ver nas barras, é a quantidade de doença, vocês podem ver uma diminuição de doença, à medida que a temperatura caia, e essa diminuição, ela também cai com o corte, o que é importante, a gente considera que é um manejo que também vai afetar bastante, e pode ser trabalhado o período, né, desse corte para evitar a massa que vai produzir inóculo. Né? E também a diferença dos materiais. Pode ver o feroz e o estelar com menos doença. E essa menor doença se reflete bastante na produção de massa. Talvez ali em cima o impacto não é tão grande, mas o material que a gente vê no campo, como vocês veem aquela foto, feroz em cima e LE 284 embaixo, a diferença é absurda em termos de doença. Só ressalto, isso aqui é uma situação extrema de doença. Em Torres nós temos inoculação, a gente tem um ambiente com uma temperatura alta, apesar da semeadura que ter sido feita em abril e não em março, por exemplo, ainda é muito quente. Então a condição é excelente para a doença. Então elas são testadas aqui no pior cenário possível. Tá? Então esses materiais podem se comportar muito melhor numa situação real de condução adequada. Tá? Onde tem menos desafio genético. Então, em resumo, né, o que a gente sabe até agora em azevém? Não tem fungicidas, tá? Então não tem essa ferramenta como tem o arroz. A doença é muito favorecida pelo ambiente quente e úmido, né, e isso tem que ser evitado. A única forma de evitar é atrasar o plantio. Isso pode ser uma solução para um produtor, pode não ser para outro. Mas isso que eu estou dizendo para vocês é verdade aqui, é verdade nos Estados Unidos, talvez no Uruguai. Tá? Sempre a semeadura no período mais quente vai ter mais problema na fase inicial do desenvolvimento do azevém. A fertilização com nitrogênio é um ponto importante. Essa questão em azevém talvez não está sendo tão trabalhada. Em arroz é bastante conhecido o efeito. Então tem que ser trabalhada com as doses recomendadas para cada material genético.
né? E aonde tem problema de brusone, certamente tem que usar uma cautela e diminuir dose de nitrogênio. Tá? Então, o produtor vai ter que usar o seu bom senso nesse caso aqui. E, por fim, a questão do pastejo, do corte, né? Ele pode ser um mecanismo importante, assim como a densidade de semeadura, foi falado antes também. Existem outros fatores, o controle de plantas daninhas. Tá? Falei no início para vocês, plantas daninhas transmitem o mesmo patógeno. Tá? Então, o manejo da área correto é importante. Bom, agora já indo para, não os finalmente, né? Mas já passando um pouquinho aqui a apresentação, nós temos hoje no Estado uma integração de várias culturas. O IRGA hoje trabalha bastante com o sistema de produção, onde as pastagens são importantes, a soja, o milho também é importante. Hoje o trigo está começando. A soja, claro, que é o grande destaque. Ela já atinge quase, dependendo do ano, a metade da área de arroz na várzea. Então é impressionante, né, o aumento da área de soja. Então, todo esse sistema, eles nos traz desafios, eu diria, muito mais benefícios do que desafios, mas ele também nos traz desafios. Tá? E a brusone, em alguns casos, é um desafio. Talvez é o maior deles. Tá? E isso nós temos que aprender a trabalhar com o sistema também, não só com a cultura do arroz. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Para isso que a gente tem uma parceria também com a APGG, de buscar trabalhar na seleção de manejo da parte genética, na parte de manejo cultural, que as culturas se beneficiem. Tá? E aí a soja entra como um aspecto bastante importante. Tá? Então eu vou colocar para vocês aqui uma ideia, a gente vai passar algumas fotos, só para pensar em cima do problema. Então nós temos aqui uma planta de arroz, aquele desenho significa o inóculo da brusone, e essa cor diferente significa a diversidade das variedades, digamos assim, do patógeno da brusone. Então, sempre que a gente muda um hospedeiro, mesmo gramínea, nós aumentamos a diversidade, no bom e no mau sentido. Tá? E no caso da brusone, aqui a diversidade, ela pode ser negativa, porque a gente ajusta para que novas raças aconteçam naquele lugar. Então, a diversidade do patógeno, não necessariamente ela é positiva. Tá? A intensidade é o aumento do inóculo. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos as duas coisas. Nós aumentamos o inóculo por ter arroz, azevém e arroz. Naquele caso lá em cima, nós, apesar de termos na sucessão azevém, plantando soja, nós tiramos o inóculo. Tá? A soja é imune, não tem brusone. Então, a própria uso da cultura, a mineralização da palha da cultura anterior, vai beneficiar o restante do inóculo da brusone. A brusone não sobrevive, o patógeno não sobrevive no solo, a não ser na palha ou numa planta viva de gramínea. Então, se a gente reduzir planta daninha, reduzir palha contaminada, ou reduzir uma cultura suscetível, nós estamos reduzindo o inóculo. Tá? E aqui uma novidade, né? O milho também pode ter brusone. Tá? Isso já está aparecendo, nos assusta também, mas, por enquanto, ainda é um caso, são casos ainda bastante restritos. Então, vamos imaginar um cenário ajudado pela inteligência artificial aqui. Tá? Então, vocês têm aqui uma área de arroz com muita intensidade de doenças. Se o produtor aqui ele usou uma cultura, uma variedade suscetível, ele vai ter muita brusone. Isso no verão, né? Então, se a gente pensar aqui, no verão com posil, se o produtor não fizesse nada, deixasse só uma área abandonada ali, ele vai ter brusone? Vai. Ele tem também plantas gramíneas nativas que vão hospedar. E aí, além de ter brusone, ele tem aumento da diversidade. Ele vai ter passagem por outras gramíneas do mesmo patógeno. Isso pode criar um problema do arroz depois, no próximo ano. Tá? Então, o posil é negativo sob o aspecto de controle de doença. O solo preparado eu só coloquei aqui como uma questão didática, mas ele não representa uma escolha, né? Isso aqui tem todos os defeitos possíveis em termos de manejo de conservação do solo. Mas para mostrar para vocês que essa seria uma situação de controle. Evitar o cultivo, evitar qualquer gramínea espontânea cultivada. Isso não é um conselho,
Isso é só uma ideia, tá? Mas nós temos que trabalhar para não fazer isso aqui e tentar minimizar o problema que eu mostrei antes, tá? Então, no inverno, o posil, da mesma forma que o verão, vocês vão ter gramíneas de inverno que vão hospedar brusônio. Gramíneas, não interessa se é inverno ou verão, espontâneas, daninhas, cultivadas, todas vão hospedar o patógeno. Então, nós vamos ter aumento de diversidade. Mas alguém poderia dizer, bom, mas no tempo que se tinha o campo nativo, não tinha menos brusônio? Tinha, tá? Mas também vocês tinham cultivares de arroz, por exemplo, muito mais diversificado o número de cultivares, com muito menos nitrogênio, então o cenário era outro. Hoje, com a intensificação do cultivo, nós temos um problema muito maior de desafio para a doença, tá? No caso do arroz. Palha do arroz, já falei antes, tá? É um dos mecanismos que mais multiplica a brusônio durante o inverno. Então, a palha sobre o solo pode ser excelente alternativa para a conservação do solo. Para a doença, é a pior possível, tá? Principalmente no inverno mais ameno, com menos temperatura baixa, o patógeno se multiplica bastante na palha. Azevém. Aqui tem dois problemas. Tem a cultura suscetível e a diversidade. O patógeno pode criar novas raças, porque ele vai sair do arroz e passar para o azevém, tá? Então, o azevém, a princípio, é um problema. Eu estou colocando aqui o pior cenário. Qual é o melhor cenário? Resistência genética, época de semeadura correta e, mais do que isso, diversidade. Então, se a gente tiver o que nós vimos agora, leguminosas, né? Se tiver brássicas, culturas que são imunes à periculária, o agente causal da brusônio, nós vamos estar criando barreiras, nós vamos estar criando uma microbiota naquela região que vai competir e vai diminuir a quantidade de inóculo, tá? Então é importante conhecer as ferramentas que hoje tem disponível. Caso da soja, já falei antes, duplamente favorável. Então, se a gente entrar num sistema onde tem arroz, onde tem a diversidade, uma cultivar de arroz resistente, um azevém resistente no inverno, com uma semente de boa qualidade, com uma mistura com leguminosas, e depois nós temos soja, a gente está no melhor cenário possível, tá? Porque a gente vai mitigando, a gente vai tirando o inóculo daquela área. Lembre-se daquilo que eu falei no início, o esporo não vai longe, 200 metros. Tá? O que é importante é o que é feito em cada uma dessas áreas, dentro dessas linhas, tá? E da mesma forma o milho, botando ali uma interrogação. Por enquanto, ele funcionaria como a soja, tá? Ele não tem grande problema, mas a gente já espera que possa ter alguma adaptação nos próximos anos. Tá? Então, como recado final, eu queria trazer um pouco do que o IRGA está pensando, né, nesse 1 ou 2 slides. Hoje o IRGA tem um grande projeto da extensão chamado Arroz RS14. O 14, o RS vem de resiliência e sustentabilidade. E o 14 é 14 toneladas por hectare de produtividade. Esse é o patamar que o IRGA pretende de elevar a produtividade do arroz. É um trabalho da extensão que está no seu início. Hoje tem 32 propriedades que são assistidas pelo IRGA, onde uma série de ferramentas são integradas, trabalhando exatamente com algumas daquelas práticas que eu citei antes para vocês. Cultivares com nível de resistência moderado, no caso aqui o 24RI, que já tem um domínio grande, mas com uma série de outras práticas, onde entra também a sucessão no inverno, a pecuária, entra a soja no verão, entra o milho, onde é possível, né? Mas plantas de cobertura é o aspecto mais importante para nós. Então, a nossa grande ferramenta, com a planta de cobertura para diminuir planta daninha, e além de aumentar outras características de benefício em termos de produtividade para o arroz. E diminuir o inóculo na palha do arroz. Tá? Então, esse é o recado, né? O arroz RS14. Isso aqui nós vimos antes ali um pouquinho, eu acho que é o mais importante. Então, essa parceria, né, Eduardo, eu acho que é a coisa mais importante.
Hoje a gente trabalha com um sistema, né? O produtor já está fazendo isso muito antes, talvez, da pesquisa em geral, mas as instituições têm que se adaptar. Tá? A cultura do arroz tem grande benefício com a entrada da soja, já se mostra em várias áreas o benefício da entrada da pecuária, né? E a gente quer trabalhar junto, né, com outros sistemas de produção para também trazer outros benefícios para a cultura. Tá? Então, obrigado para vocês, depois a gente está disponível se tiver um questionamento, não der para fazer agora. Obrigado. Tem tempo para pergunta, Alexandre?